Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Giro Novo Dia, aquele programa que traz para você a informação que você precisa. Hoje a gente vai falar sobre saúde, vamos falar sobre alimentação. Existe aquela frase que diz: você é aquilo que você come, mas hoje a gente vai falar da alimentação na vida da pessoa que acabou de receber um diagnóstico de diabetes. Como que será que fica? Existe um estudo que revela 70% dos 14 milhões de casos de diabetes que existem no mundo estão relacionados à má alimentação. Então, acho que é um tema que vale ser falado aqui, por isso que eu estou recebendo a nutricionista e educadora em diabetes, Luciana Benjamin. Obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui, esclarecendo muitas dúvidas que a gente vai tentar trazer a partir de agora. Eu quem agradece trazer e poder falar sobre esse tema que tem tantos mitos, né? Sim, verdade. Como é que fica a dieta, ou a orientação nutricional, a orientação alimentar para esse público, para essas pessoas que recebem o diagnóstico de diabetes? Márcia, a alimentação da pessoa com diabetes, ela é a mesma da população geral. Uhum, E quando eu falo isso, as pessoas falam: "Ah, então você quer dizer que a pessoa com diabetes pode comer de tudo?", né? Eu falo, sim, pode comer de tudo, mas não tudo. hum, Nós, né, que as pessoas que não têm diabetes também não podem comer de tudo, mas não tudo. uhum. Existe um limite. Mas a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza isso, é a mesma alimentação da população em geral. Existem tipos a diabetes. A dieta varia, dependendo do tipo que a doença se apresenta? A estratégia, ela muda. Existe o diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune, onde a pessoa deixa de produzir a insulina, então ela precisa fazer a aplicação da insulina exógena. Hum, Nesses casos, existe a contagem de carboidratos no método avançado e no básico. Então, a depender ali da situação da pessoa e do desejo, né, da pessoa, porque o paciente, ele é o principal, o nosso alvo, né? A gente que, ele que escolhe o tipo de tratamento e a gente, como profissional de saúde, dá todas as ferramentas para que ele maneje melhor a sua condição. Então, existe a contagem de carboidratos no modo básico, que é basicamente são grupos de alimentos separados na mesma quantidade de carboidrato. E aí essa pessoa normalmente tem doses fixas de insulina para fazer a aplicação. E existe a contagem de carboidratos no modo avançado, onde a pessoa ela contabiliza o carboidrato de todo o alimento que ela vai ingerir. E aí isso tem manuais, tem aplicativos que pode ajudar, e aí a partir daí ela aplica a insulina exatamente para a quantidade de carboidrato que ela vai ingerir, a depender ali da prescrição médica, da razão insulina-carboidrato, de vários outros fatores que interferem para que ela tome essa decisão. Então, a partir do momento que a pessoa conta os carboidratos que vai ingerir para poder aplicar aquela quantidade de insulina, ela tem maior liberdade de escolhas, uhum. né. Então eu falo assim: "Pode comer um docinho?" Pode, desde que você conte e aplique a insulina para cobrir isso. Qual que é a diferença dessa pessoa para quem não tem diabetes? Se eu comer, um doce, eu não preciso contar, o meu pâncreas vai dar conta e vai cobrir essa alimentação, esse carboidrato com a insulina que o meu pâncreas vai produzir. Quem tem diabetes tipo 1 vai precisar contar esse carboidrato, aplicar a insulina, esperar o tempo de ação e fazer essa refeição, Uhum. né. A gente tem que pensar também quando eu falo isso, né, que a pessoa pode comer de tudo e tem uma alimentação, da população geral, eu não estou minimizando todo o aspecto social e todo o aspecto psicológico que traz essa condição, né, Tá. porque é uma condição cansativa. A Hum. gente fala: "A gente pode comer de tudo", mas eu não tenho a demanda de precisar contar, aplicar insulina, precisar esperar o tempo, né, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente fala, mas basicamente, sim, pode comer de tudo desde que conte os carboidratos e aplique insulina. Pode-se dizer que o açúcar é o grande vilão dessa parcela da população? Márcia, a depender da situação, o açúcar ele salva a vida da pessoa com diabetes. Hum.
Quando ela entra numa hipoglicemia, ela precisa do açúcar, ela precisa de um carboidrato de rápida absorção. Então, ela vai precisar do açúcar. O açúcar, eu não gosto de colocar nenhum alimento como vilão, né? Nem nada disso. Porque ele faz parte da nossa alimentação, faz parte da nossa memória afetiva, do bolo da avó, de um docinho que a gente tinha na infância, né? O problema de tudo é o excesso, né? A diferença entre a medicação e o veneno é a quantidade, Sim. Como tudo, né? como tudo, né? Como é que a gente define a diabetes? O diagnóstico de É, diabetes. a doença, ela se define como o quê? É uma doença do sangue, é uma doença de circulação? Para quem, de repente, se questiona ainda sobre isso. A minha pergunta é meio óbvia, mas a gente está aqui exatamente para esclarecer. O diabetes, ele é caracterizado por excesso de glicemia, de açúcar no sangue, né? Então, a nossa glicemia, ela fica elevada. Isso acontece por falta da insulina, né? No caso de diabetes tipo 1, ou então na insulina ineficiente. Hum. A gente produz essa insulina, mas a insulina não chega na célula, que não se liga aos receptores para que possa captar essa glicose do sangue. Então, a glicemia ela fica elevada. Então, ou é falta de insulina ou é insulina ineficiente. A alimentação para uma pessoa que tem o diabetes, ela varia conforme a faixa etária? Não por isso, né? Hum. Existe a faixa etária que tem Não é necessidade o não é o determinante. determinante. Tá. A cada faixa etária precisa de nutrientes específicos ali na infância, na fase adulta, na terceira idade. Então, isso é, como eu disse, para a população geral, Hum. né? Mas eu tava falando sobre a diferença, né, da contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos no método básico, ela é interessante também para quem tem diabetes tipo 2. Uhum. Então, quando a gente fala em contagem de carboidratos, serve tanto para quem tem diabetes tipo 1, como para quem tem diabetes tipo 2. É uma estratégia que ajuda no controle e no manejo dessas duas condições. Agora, quando a gente fala em açúcar no alimento, existem alimentos que escondem o açúcar, vamos dizer assim, que é o caso das frutas. Uhum. Às vezes a gente acha que, eu não comi doce, mas eu comi 10 bananas. Estou exagerando, óbvio, mas assim, não adianta nada, né? Porque tem ali, todas as frutas têm a sua quantidade de açúcar. Sim. Como saber até onde podemos ir? Os alimentos têm o carboidrato, né, que é Uhum. o açúcar desses alimentos. Tá. Onde que eles estão? Eles estão no doce, né, no sorvete, no chocolate, nas balas, né. Existe o açúcar do leite, que é a lactose. Existe o açúcar da fruta, que é a frutose, e o amido, que é dos pães, das massas, das bolachas, né. Então, quando a pessoa recebe diagnóstico de diabetes, ela fala assim: "Você não posso comer nada, porque tudo tem açúcar, tudo tem carboidrato", né. Hum. Mas a questão é essa, é a quantidade. Algumas frutas, elas têm, muitos mitos de: "Ah, não posso comer uma banana ou não posso comer uma melancia, que já minha glicemia fica muito elevada". Hum. Mas aí existe a quantidade, as porções. É preconizado que a gente, coma de 3 a 5 porções de frutas por dia, mas que tamanho que é essa porção, né? Se a gente pensar numa melancia, aí você fala assim: qual que é a fatia dessa melancia? Se é aquela fatia da Magali, ali tem 3 porções de fruta. Nossa. Então, como que você vai estabelecer isso? Se você pensa numa maçã, numa pera, ela cabe na palma da sua mão, Hum. né? E algumas frutas são mais difíceis de você porcionar. A manga, por exemplo, a própria melancia. Então, o que que eu digo? Usa a palma da sua mão como referência. Coube aqui uma melancia na palma da sua mão, é uma porção da fruta. Hum. Então, a partir daí, você vai perceber que você não come só uma porção quando você vai comer a melancia. Você come realmente aquela fatia grande da Magali, e aí esse impacto vai ser diferente, né? É como você disse, comer uma banana é diferente de comer 11, né? Claro, com Se eu certeza. pego aqui e te dou um brigadeiro de festa de criança, ali vai ter 15 gramas de carboidrato. Uhum.
Uma banana média que caiba aqui na palma da sua mão, porque as bananas também têm tamanhos diferentes, né? Mas uma banana que caiba na palma da sua mão tem, em média, também 15 gramas de carboidrato. Quando você ingere um desses alimentos, o seu corpo não sabe de onde veio esse carboidrato. Se veio do brigadeiro ou se veio da banana. Ele vai se transformar em carboidrato para gerar energia, né? Então, você precisa ter cuidado, porque se você come um brigadeiro pequenininho, vai ter um impacto. Se você come uma banana, o mesmo impacto. Mas se você come um brigadeiro e 3 bananas, o que vai causar maior impacto é a fruta, Certo. né? Então, a gente não pode colocar a fruta como vilã, porque a gente tem que prestar atenção na porção, Na quantidade. na quantidade. Hoje se fala muito sobre a diabetes gestacional. O que vem a ser e como é que é tratado, esse problema no tocante à alimentação? A diabetes gestacional, ela pode surgir na mulher por conta do sedentarismo, obesidade, mas os próprios hormônios da placenta, eles fazem com que a insulina seja mais baixinha para que sobre glicemia, energia para o bebê. Então, isso tudo pode levar a um diabetes gestacional, pode levar a um descontrole ali nos exames bioquímicos. O carro-chefe ali, o ponto de partida para o tratamento de diabetes gestacional é na alimentação. Então, a gente estabelece metas de carboidratos por refeição para essa mulher, e aí a gente maneja ali o controle dessa glicemia ao longo das refeições. Então, a gente vai controlando, na verdade, o carboidrato. Eh, Normalmente, as mulheres com diabetes gestacional, elas chegam já no consultório fazendo já uma dieta low carb, né, elas Uhum. tiram o carboidrato da Da alimentação. alimentação. E isso não é ideal, porque o bebê ele precisa de carboidrato para se desenvolver. Então, o que a gente precisa é descobrir ali com todo o cálculo que é feito, a anamnese de hábitos e escolhas e preferências da mãe, para que o carboidrato seja colocado nos melhores momentos ali, para que ela não fique sem, mas que ela consiga um controle glicêmico interessante. Pré-diabético, existe esse termo e como é que fica a participação das refeições para essas pessoas? Olha, Márcia, o pré-diabetes, ela é como um semáforo de trânsito, né? Acende a luz amarela. E é o momento ideal para a pessoa buscar o tratamento. A Sociedade Brasileira, ela classifica, né? Tem a classificação do pré-diabetes. E é um momento em que a pessoa, se ela muda o estilo de vida, começa a fazer atividade física, muda a alimentação, tem um controle do estresse, um manejo do estresse, ela consegue reverter essa condição. Mas se ela não olhar para isso e falar assim: "Ah, não, não é nada, pré-diabetes não existe", aí leva a cursa para um diabetes tipo 2 e aí, a partir do diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente não existe cura, né, existe um manejo, existe uma remissão. Remissão não é cura, a remissão é um período em que a pessoa fica estável, né, a níveis normais ali de glicemia, mas a partir do momento que ela volta ao estilo de vida anterior, ela a glicemia volta a subir e tudo volta como era antes. Você falou da diretrizes da Organização Mundial de Saúde, existe essas mesmas diretrizes, mas aí para o consumo dos alimentos. Como é que está hoje essas diretrizes? A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela é igual da população em geral. Tá? Tá, então tem ali o consumo de carboidratos entre 50% do valor energético total, proteína e gordura, então é igual da população comum mesmo. Bom, agora eu vou fazer um pró e um contra aqui e saber, na verdade, o que que é um e o que que é outro. Por exemplo, adoçante versus açúcar. Como é isso para quem tem diabetes? Então, Márcia, o diabetes tipo 2, quando a gente pensa, que a obesidade, né, é um fator desencadeante para o diabetes tipo 2, quando a gente pensa em tratamento, a gente precisa pensar numa redução do peso. Então, a gente precisa diminuir calorias. Durante as minhas consultas, eu falo muito pouco sobre adoçante,
porque enquanto profissional de saúde, eu prefiro que a pessoa sinta o sabor do alimento, eu prefiro que ela vá reduzindo aos poucos aquele açúcar do alimento, né, do suco, do café ou de qualquer outro doce, para que o paladar dela se habitue, para ela, que ela não precise do adoçante. Hum. Mas tem pessoas que elas preferem, que elas gostam de tudo muito doce, né? Então, o adoçante, ele entra para essas pessoas que tudo adoça. Adoça o café, adoça suco, come muito doce. Então, quando a gente retira de alguns desses momentos, aí é interessante para a gente diminuir o valor calórico para que ajude na perda de peso. Mas para um diabetes tipo 1, por exemplo, a gente pensa no adoçante. Se a pessoa quer eh, poupar insulina, né, pra, por exemplo, em vez de eu colocar uma colher de sopa de açúcar num suco que vai eu vou precisar, por exemplo, aplicar uma unidade de insulina, se eu coloco o adoçante, essa unidade de insulina eu já poupo. Então vai muito da preferência do paciente mesmo. Diet Light. Qual que é a diferença? O diet, ele tem a exclusão de algum dos alimentos, de algum dos nutrientes, né, ou do açúcar, ou do sódio, ou de gordura. Hum. O light, ele tem a redução de 25% nesses nutrientes: sódio, açúcar e gordura. Então, eles têm presente, mas é reduzido. E o diet, ou ele não tem o açúcar, ou ele não tem a gordura, ou ele não tem o sódio. Quando a gente olha para a prateleira ali do diet, a gente já tem uma referência de, é produto dietético, é produtos para diabetes. Mas nem sempre. Porque às vezes ele é diet, mas ele tem açúcar e não tem gordura. Ele tem açúcar, mas não tem sódio. E o que vai mandar ali, o que vai impactar na glicemia das pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 é o carboidrato total. Então, quando a gente compara rótulos, se você comparar um chocolate normal e um chocolate diet, às vezes você vai ver que eles têm a mesma quantidade de carboidrato, Sim. né? E o diet, às vezes, tem mais gordura, ele tem mais calorias. Porque para ele ficar palatável, para ele ficar gostoso, ele tem mais gordura. E aí você olha embaixo, né, a pessoa normalmente quando eu ensino a leitura de rótulos, a pessoa já lê embaixo ali açúcar adicionado. Ah, mas o diet ele tem só 1,8 de açúcar e o normal ele tem 14. Daí eu falo assim: "Olha, mas não importa, se ele tem 14 gramas de carboidrato, de algum lugar vem". Então normalmente ele puxa ali das gorduras. Quando puxa o carboidrato de gordura, a glicemia tende a ficar alta e demorar mais para baixar. Então tem muito mito aí do produto comum para o diet, que a pessoa precisa aprender para conseguir um manejo interessante, e isso reduz e muito ali na hora de pagar no caixa, porque esses produtos são mais caros, né. Tá, tá aí, de repente, um dos motivos pelos quais eh, a gente tem tido tantas patologias relacionadas à alimentação, e agora eu tô te fazendo essa pergunta como nutricionista mesmo. Porque fazemos sempre, né, as campanhas para coma direito, coma saudável. Porém, comer direito e comer saudável, muitas das vezes, requer uma condição de vida melhor. Tem como driblar isso e ainda assim manter a qualidade daquilo que você come? Márcia, nem sempre, assim, porque, ah, quando a gente fala em se alimentar bem, se alimentar saudável, é fazer o básico bem feito, né. Uhum. Então hoje as pessoas elas, têm um pensamento de que precisa tirar glúten, precisa tirar lactose, coisas que não fazem o menor sentido, que acabam encarecendo, né, ali o carrinho do supermercado e não tem o menor sentido, né. Então fazer o básico bem feito, ter fruta, verdura, grãos integrais, arroz, feijão, grão de bico, lentilha, coisas que às vezes não estão no hábito familiar, mas é muito barato, né. A lentilha é um produto fácil de achar, grão de bico é um produto fácil de achar, então inserir esses produtos diferentes é interessante. As carnes, proteína, o ovo é interessante, a aveia é interessante. Lógico que tem, alimentos que são mais, oneram um pouquinho mais, né, que nem as frutas vermelhas, quando a gente vai pensar, né, fala assim: "Mas, nossa, as berries aqui no É, Brasil não tem", sim. mas a gente tem a jabuticaba, a gente tem a goiaba vermelha, a gente tem melancia, que são as frutas vermelhas também, né, a gente precisa falar sobre isso e é mais acessível.
Como é que é a presença das crianças no teu consultório? Se você chama de consultório? Sim. É porque agora existem 2 terminologias, né, que são usadas. A incidência entre crianças é muito alta? Olha, ultimamente tem aparecido bastante crianças com diabetes tipo 1. Eu tinha mais no consultório, diabetes tipo 2, mas ultimamente tem aparecido bastante crianças, né, com diabetes tipo 1. Mas elas são a criança, ela vai absorver aquilo que os pais passam, né. Então, quanto antes elas buscarem ajuda e buscarem a educação em diabetes, logo no início do diagnóstico, mais leve vai ser essa condição. Porque é um susto, né, é um susto muito grande. Hoje, o que tem aparecido bastante também é mãe ou pai com diabetes e o filho com diabetes tipo 1 também, né. Então, por mais que essa mãe ou esse pai conviva já com essa condição, na hora que se depara com o diabetes tipo 1 do filho, parece que eles esquecem de tudo e tem um desespero, né. Então, quanto antes eles buscam ajuda, mais melhor é para a criança, porque ela se livra dos mitos, aprende a lidar com a condição, porque aquela condição é dela. Então, Uhum. ela que tem que saber manejar aquilo ali para poder ter autonomia para lidar com o tratamento, para lidar com os momentos em que ela vai estar sozinha, em momentos que ela vai sair da rotina. Então, quanto antes ela aprender isso, melhor. Por falar em mitos, eu queria colocar algumas questões aqui, perguntar para você se são mitos mesmo ou, na verdade, são verdades. Como, por exemplo, toda pessoa que tem diabetes, ela é obesa ou gorda? Não. Hum. Eh, o diabetes tipo 2 ele, tem o fator genético, né. Então, o que que é isso? Eu posso silenciar essa genética com o meu estilo de vida, mas pode ser que em algum momento apareça. Biologia, ela nunca é exata, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né. Então eu posso ter ali a genética para ter o diabetes e nunca desenvolver. Ou então eu posso ter e logo já desenvolver mais rápido. Então, o que que acontece? Eu recebo alguns pacientes que chegam para mim e falam assim: "Luciana, eu tô aqui com 60 anos, 70 anos e por que que agora veio, o Se diagnóstico manifestou. de diabetes tipo 2 se a vida inteira eu fui atleta, andei de bicicleta a vida toda, me alimentei sempre muito bem, eu não acei e não aceita, né, por que que agora apareceu isso para mim?". Eu, uma pessoa que não tem obesidade. Uhum. Aí eu falo: "Olha, graças ao seu estilo de vida até aqui, você conseguiu retardar isso e apareceu agora. Se você não tivesse esse estilo de vida, talvez você teria esse diagnóstico com 20, 30 anos", né. Sim. Então o estilo de vida, ele conta muito para isso. A alimentação, sedentarismo também, né, Uhum. tabagismo. Na contramão disso, pode-se dizer que todo gordo é ou será diabético? Não tem relação. A obesidade, ela é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes, mas a gente não pode dizer que todo obeso vai ter diabetes. É mais fácil, né, porque a obesidade é uma doença inflamatória, Hum. então é mais fácil que ele desenvolva o diabetes, mas a gente não pode dizer que todo obeso vai ter diabetes. Tem havido um aumento de pessoas com diagnóstico do diabetes? Tem, principalmente do diabetes tipo 1, Uhum. né, existe o diabetes tipo 1 também, que é um termo que chama LADA, que é o diabetes latente do adulto, onde ela pode abrir esse quadro de diabetes tipo 1 já na vida adulta. Hum. A questão do jejum, ela é perigosa? Ela pode auxiliar? Como é que você enxerga? O jejum, ela é uma estratégia para um emagrecimento, Hum. né. Quando a gente pensa no diabetes tipo 2, que a gente pensa que qualquer, emagrecimento ali, pensa numa perda de peso da pessoa de 5 a 7% do peso, que é interessante, né, para a mudança ali dos exames bioquímicos. O jejum intermitente, ela é uma estratégia para isso, mas não necessariamente a única, aí é muito particular, tem gente que lida muito bem com isso, tem gente que não. Tem gente que o jejum, a própria ali, colocar o jejum intermitente, é um gatilho para que a pessoa desenvolva um transtorno, Hum. né, alimentar, porque fica ali muito tempo sem se alimentar.
Então, depende muito do paciente, depende muito do protocolo. Quando a gente fala em diabetes, qual que são as principais consequências que pode trazer para a saúde da pessoa? Atinge o que exatamente? Márcia, ó, o diabetes tipo 2, como eu disse, é uma doença silenciosa, né? A pessoa não percebe. E quando você tem o diagnóstico de diabetes, como eu disse, leva ali 5 anos atrás já começou a Começar. haver uma alteração. Então, se a gente pensar nisso, que de 5 anos para trás já tem uma alteração nos exames bioquímicos, significa que o seu corpo ele já está lutando ali para te deixar estável. Uhum. Então, o que que acontece? Quando o nosso sangue tem muita glicemia, muito açúcar, a gente, a grosso modo, assim, eu gosto de fazer a analogia de uma maçã do amor. Imagina que aquela casquinha da maçã do amor seja o seu sangue e comece a fazer essa casquinha nos seus vasos sanguíneos. Hum. Então, assim, nos pequenos vasos, naqueles microvasos, eles começam a ficar comprometidos. Por isso que dá muito problema na visão, nos rins, nos pés, nas mãos, né, as neuropatias. Então, a pessoa, quando recebe o diagnóstico de diabetes tipo 2, ela tem que fazer um rastreamento na visão, nos rins, coração, nos pés, né, com o podólogo, mais rápido até para quem tem diabetes tipo 1, Uhum. né? É uma pergunta, assim, que as pessoas fazem, né. Muitas pessoas, na verdade, quando você pergunta: "Ai, qual que é o seu diabetes?", elas não sabem responder. Hum. Ela fala assim: "Ai", aí me falam assim, eu pergunto, né, falo assim: Qual que é o seu diagnóstico? Qual que é a sua diabetes?". A pessoa fala assim para mim: "Qual que é o pior?". Aí eu falo assim: "Ó, o pior é aquele que não é tratado", É. né, porque senão a consequência ela vem. Sim. Então as pessoas já não sabem dizer qual que é o tipo de diabetes que a pessoa tem. Então a partir daí, é um quadro ali que acende a luz vermelha mesmo, né, precisa fazer um exame de vista, precisa olhar rim, coração, porque pode acometer muito mais rápido do que o diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 1, ele é de repente, ele não dá aviso. Ele acontece, a pessoa acorda ali e já Já com. começa, Uhum. né, já tem um sintoma ali de muita sede, vontade de urinar, come, muita fome e perda de peso, né, e crianças, né, e adolescentes normalmente entram num quadro de cetoacidose, porque às vezes os pais não percebem, mas nesse calorão, né, quem que vai achar a criança está bebendo muita água ali, né, até a gente toma muita água, então você não percebe. Entra ali num quadro de cetoacidose que que abre ali o quadro para diabetes tipo 1. Então ele é mais rápido. Então, para o diabetes tipo 2 é mais complicado. Os sintomas são os mesmos? Para os tipos de diabetes? São os mesmos, muita sede, vontade de urinar. Quando a glicemia está muito alta, normalmente sente muita sede e também é bem particular, às vezes pode ficar muito irritado, né. A gente tem um programa de diabetes nas escolas aqui, onde a gente, eh, a nossa intenção é capacitar a equipe escolar para que possa receber as crianças com diabetes tipo 1 e fazer uma parceria com os familiares e escolas mesmo, né. As escolas, elas não são obrigadas a saber nada sobre diabetes, né, e nem é o papel da escola isso, mas saber o mínimo ali do que acontece, de como manejar e de como orientar as crianças, ser um apoio, né, é importante. Por quê? Às vezes a gente fala, né, para a equipe escolar: "Olha, se a criança está sonolenta, está muito irritada, pede para sair toda hora para ir tomar água ou para ir ao banheiro, acende uma luz De alerta. de alerta", porque às vezes o professor fala: "Ah, ele tá com sono, não gosta de prestar atenção, ele não gosta da minha matéria", ou ele fica saindo toda hora, né, aluno rebelde. E não, a criança pode ficar bem irritadiça, pode ficar sonolenta e isso pode ser um diagnóstico, uma luz ali que leve a um diagnóstico de diabetes. Então ficar atento a esses sinais é muito importante. A partir do momento em que a equipe escolar fica alerta para isso, eh gera um conforto ali para os pais também, né, para saber como agir. A gente está entrando na reta final desse programa. Eu só queria, antes de terminar, te fazer duas perguntas. A primeira é uma doença silenciosa
Mas não há nenhum exame que possamos fazer com uma certa regularidade e que vai nos dar indícios de que, opa, alguma coisa está errado. Existe sim, um rastreamento do diabetes a partir dos 40 anos, fazer o exame de sangue, glicemia em jejum, para ver se está em níveis adequados. E antes disso, sempre também fazer os exames de rotina, né, Tá. para ver ali como que estão os níveis de açúcar no sangue. É um exame que é pedido com frequência pelo médico? Sim, É, sim, felizmente, né? é. Eu fiz essa pergunta relacionada à obesidade porque a gente sabe que hoje vivemos uma epidemia e as estatísticas, elas apontam para um lado nada otimista. E como é que fica a questão da diabetes, tendo em vista que nós já temos a obesidade em escala avançada? Então, ó, Podemos dizer, por exemplo, que a diabetes vai seguir esse mesmo caminho de aumento? infelizmente sim, Márcia, até porque por conta do excesso de industrializados que a gente Uhum. tem, né. Então assim, vem numa crescente a obesidade por conta da má alimentação, sedentarismo, de todo esse estilo de vida equivocado, e aí leva também ao aumento de diagnóstico de diabetes, né. Se a gente pensar, lá antigamente, né, falar assim: "Poxa vida, por que que antes não tinha tudo tanto, diagnóstico de diabetes e obesidade e hoje a população está cursando para esses números", né. Sim. Porque imagina, na nossa infância a gente tinha que levantar da cadeira para aumentar o som da TV, a gente fazia muita coisa a pé, né. Tinha já os industrializados, mas eles eram mais caros, eles não eram tão acessíveis, né. Quando você disse no início, né, falou assim: "Ah, uma alimentação saudável ela é mais cara", né, falou assim: "Olha, hoje tem produtos industrializados que eles são realmente muito mais baratos, né, mas a conta vem lá na frente", Com certeza. E vem, né? e vem. Para não fazermos parte dessa estatística, uma orientação final para todos nós. Que a gente não chegue com esse diagnóstico em mãos. Fazer o básico bem feito, Márcia. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais, proteína de boa qualidade, carnes magras, ovo, leite. Não precisa ser o leite sem lactose para quem não tem intolerância, não precisa ser o pão sem glúten para quem não tem a doença celíaca, né. E isso já vai baratear muito ali no caixa. E atividade física. Atividade física e manejo das emoções. Maravilhoso. Quero agradecer a sua participação aqui nesse giro. Foi muito, acho que valeu muito. Acho não, tenho certeza, né? Eu aprendi muito aqui. Espero que você tenha aprendido também. E te convido para voltar em outras ocasiões para falar sobre diabetes, sobre alimentação, porque a gente precisa se orientar, né? Com Sim. relação a essa questão, você falou do que a gente vai ao mercado e compra de errado. Daria vários giros aqui. Então, muito obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada, Márcia. Gente, esse giro está terminando. Lembrando que ele fica salvo lá no YouTube, no nosso canal. Então, você que conhece alguém que recebeu esse diagnóstico, ou até mesmo aquela pessoa que você sabe que seria legal assistir a esse giro, encaminha lá, que está no YouTube para você, tá bom? Esse está terminando. Eu volto logo mais com outro assunto para você. Um beijo, tchau.